Ai de mim, ai de mim, provocações. Precisa mesmo de um gemido grego para começar esse programa. Ai me! Esse programa tem 12 anos, vai caminhando para ter 13 anos, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Fiquem sabendo que estreia um filme em cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Um filme brasileiro. Significa que está pronto há um ano e só agora conseguiu uma brecha para estrear. Sempre temos Hollywood demais na frente. É um filme sobre a história recente do Brasil. Um filme sobre os pequenos grandes gestos da resistência não armada, feita para a ditadura. Esse passado que os jovens de hoje precisam saber muito bem o que foi para evitar que volte. O nome do filme é Cara ou Coroa? O diretor está aqui hoje. O diretor está aqui e ele é ninguém menos que Hugo Giorgetti. Hugo Giorgetti. Dizem que este é disparado o melhor de seus 30 ou 40 filmes. Acertaram? Eu não sei se primeiro, eu não gostaria de ter feito 30 ou 40 filmes, que é muito trabalho. Mas se acham que é o melhor filme meu, acertaram, é perfeito, espalhem, digam que é. Sempre o último filme é o melhor, né? Sempre o último. Como fazer um filme sobre a ditadura sem mostrar a face mais pesada dela? Olha, inclusive porque eu acho que poucas vezes isso foi feito. O que se mostra é a face pesada dela. Não que ela tenha uma face leve, não é isso. Mas é que se insiste muito em apresentar os episódios de uma maneira só. O que eu fiz, Abujamra, é o seguinte, o filme não é exatamente sobre a ditadura, é sobre o período da ditadura. A época da ditadura contém a ditadura, é maior do que ela. A ditadura era uma das coisas do período, né? Que era um período, que você sabe perfeitamente disso, de grande efervescência cultural, período intenso, que se vivia se fruía até o medo, era uma fruição, né? Era um período agitado e muito contraditório, era um período extremamente contraditório. Você tinha ideias que vinham de fora, que se contrapunham às ideias dos governantes. A ditadura não podia segurar ideias, ela não podia combater ideias. Então, ideias de comportamento, de maneira de agir. É isso que era o período. E, às vezes, eu sinto que se simplifica profundamente o período. Parece um período, assim, uniforme, único, de uma face só, e não era. Na realidade, todo artista tem medo. O artista tem que ter medo, porque o artista tem que ter medo porque ele tem que existir no palco e sempre dá um medo. A vida dá medo. Ou melhor, o medo não existe diante do medo. O que de pior você mostrou nesse filme? Talvez o medo. O medo. Porque a ditadura é um medo constante, né? Pode não acontecer nada. Inclusive, no filme, num certo sentido, acontece pouca coisa verdadeiramente traumática. Mas a possibilidade de acontecer é o problema. E a falta de garantias que você tem para se defender dele. Ainda hoje? Eu acho que, num certo sentido, sim. Ainda hoje, eu não estou certo que a gente não viva numa ditadura. Eu ainda acho que há sinais claros que, de vez em quando, a gente não se livrou tão facilmente dela. Eu acho que no mundo ninguém se livrou tão facilmente das ditaduras, não. O Giorgetti, quando você filmava, você disse ao Estadão: acho que eu vou ter problemas com a esquerda por conta de um dos personagens. Continua achando isso? Não, eu acho que talvez eu tenha exagerado na época.
talvez tenham me mal interpretado. Acho que eu não vou ter problemas com a esquerda, não. Evidentemente, eu não simplifiquei a época. Não dá para simplificar aquilo. Você tinha elementos contraditórios muito presentes, muito claros. Você podia ter um reacionário em casa que era o seu pai, por exemplo, mas que era um ótimo pai para você e era uma pessoa que cumpria deveres sociais muito corretamente. Então, você odiava ou não aquele sujeito? Isso eram as contradições da época, não é? Então, é possível que alguém que faça uma leitura ligeira do filme vai achar, privilegiou isso ou aquilo. Mas isso sempre vai acontecer. Hugo, você foi preso alguma vez? Não, não fui. Eu fui por engano uma vez, foi um engano tão flagrante que me soltaram imediatamente. Você teve problemas com a ditadura? Não, como todos nós. Todos nós, tá? Você é homem ou é mulher? Graças a Deus que a minha irmã não está mais aqui para ver isso. Um filho comunista e uma filha macumbeira. Budista. Sim, para mim é a mesma coisa, mesma coisa. O Hugo tem uma coisa muito boa, que já no roteiro você já tem toda a linha do seu personagem, entendeu? Então isso é muito prazeroso para o ator, você não fica solto, assim, sem saber onde vai. Eu já tinha tido algumas informações, mas nunca imaginei que a coisa tivesse chegado a este ponto. Francamente, não sei o que dizer. General, o senhor me surpreende. O senhor sempre disse claro e alto tudo o que pensava. O que me despertou no roteiro ser um filme de suspense com a ditadura ao fundo. A ditadura sendo o inimigo oculto dos personagens. E você faz porque você é louco, porque tudo é feito para você não fazer. Hugo Giorgetti, quem consegue dinheiro para você fazer seus filmes? Eu mesmo. Não há ninguém que consiga dinheiro para nenhum cineasta brasileiro, senão ele mesmo. Antigamente você tinha que encontrar um louco, um desvairado, um sonhador, uma pessoa para entrar com dinheiro no filme. Depois que apareceram as leis de incentivo, daí é outra coisa. Daí é você e não tem outra. É possível um cineasta brasileiro, não hollywoodiano, viver do cinema no Brasil? Se eu tivesse vivido de longa-metragem, eu estou há 40 e poucos anos no cinema. Se eu tivesse vivido longa-metragem, eu teria terminado como um morador de rua. Eu trabalhei durante 30 anos intensamente fazendo comerciais. Aliás, você foi meu ator. Em mais de um comercial, aliás. Se eu não tivesse feito comerciais... Eu ganhei um prêmio com o seu filme. Mas aí era Como é que chamava o prêmio? Não, mas aí era um longa-metragem. Kikito. Festa, exatamente. É, festa. Kikito. Mas, Abu... depois você fez um filme comigo sozinho, que era completamente louco e insuportável. Tudo bem. Então explica, para quem não sabe, como é o caminho das pedras de um cineasta brasileiro? Sobretudo pedras. O caminho não existe. As pedras existem, né? O caminho já é mais complicado. Não tem, Abujamra, não tem caminho, não tem, você se defronta com tantas pedras que você faz porque você é louco, porque tudo é feito para você não fazer. Se você quer continuar fazendo, é um problema seu. Mas se um barretão convida você, você não tem tanta pedra, ou tem? Ele tem. Ele tem. Daí a pedra fica nas costas dele. Qual filme você gostaria de ter feito, mas não fez? 40. 40. Tá bom.
Você continua publicitário? Não, não, não. A publicidade é uma atividade de geração. A minha geração passou. Não que eu não queira, eu gostaria até publicamente que me mandem um comercial com um esplêndido cachê, eu faço. Agora, ninguém me chama mais, evidentemente, né? Claro que você parou um ano à espera da estreia de Cara ou Coroa. O que mais você filmou nesse tempo? Documentários. Acabo de fazer um documentário muito interessante sobre a Olimpíada de 1968 para a ESPN. Eu fiquei muito feliz porque... Você aguenta fazer documentário ainda? Claro Depois de que eu fazer aguento. documentário é insuportável. Não, não é, é ótimo. O documentário é muito... O documentário é Mas aventura. tem milhões, como é que você diz que é ótimo? Tem milhões. Mas eu não vejo nenhum, eu vejo só o meu. Você vê como as palavras são fáceis. Documentário é bonito porque é aventura. O cinema, você sabe o que você vai filmar, há um roteiro. Documentário há uma ideia do que você vai filmar, mas eu vou te entrevistar, eu não sei o que você vai dizer. De repente você começa a dar uma entrevista absolutamente inesperada, fantástica. Você, por exemplo, é mestre nisso, surpreendente. O Hugo Giorgetti, o que a Olimpíada de 1968 tem a ver com o teu cinema? Justamente eu queria fazer essa pergunta a você. Nós estamos aqui para falar do meu pobre filme que entra dia 7. A Olimpíada de 68 é um documentário para a ESPN e já está resolvido. Porque realmente em 68 foi onde a gente, em Paris, pegava paralelepípedo e atirava nos guardas. 68 mudou o mundo. Verdade. Mudou o mundo. Então você não quer falar sobre ele por quê? Bom, ele é até próximo do meu filme. Ele está na gênese disso. Tá bom. Né? Eu acho que sim. Atenção à pergunta, porque eu não sei direito se ela é reciclável. As lápides dos cemitérios, o que tem a ver? Há uma sequência grande no filme, no Cemitério da Consolação, nosso primeiro cemitério. Uma sequência, aliás, importante do filme lá. Onde estaremos enterrados? Talvez. Lá você sabia que o Sindicato dos Artistas tem um dos mais bonitos, como é que chama isso? Essas tumbas. Uma tumba. Um dos mais bonitos. Eu sabia. E eu sei disso, ninguém sabe. Eu só sei porque quando o Daversa morreu, ele não tinha onde enterrar. Aí eu ofereci o nosso local de morrer. Aí o sindicato descobriu que existia e é maravilhoso, é um dos mais bonitos que tem lá. É muito plástico, muito bonito. O que mais você está filmando ou vai filmar agora? Olha, agora há sempre projetos. Eu tenho um documentário sobre o Cemitério da Consolação, aliás, inacabado, que eu estou tentando terminar. Quer dizer, um lançamento é um trabalho que não dá para você fazer um filme junto, não? Não, na época de lançamento não dá. Oi, alemão, sou eu, João Pedro. Tudo bem? Escuta, anota aí pra mim. Quinto páreo, erudito na cabeça. Eu nasci em São Paulo, então a gente fez até umas cenas ali no João Caetano, na Vila Mariana, que foi o bairro onde eu cresci. Aí vendo aqueles carros me deu muito um déjà vu. Porque é bem uma época realmente que eu vivi, assim, uma época... Eu, por exemplo, tenho uma lembrança dessa época como uma época cor-de-rosa. Tá muito difícil você ter um filme nacional que você possa levar a esposa para assistir junto. Ixi, nem lembro, não lembro. Faz muito tempo mesmo. Brasileiro? Por último, não tenho assistido nenhum, não. A gente quase não vai ao cinema, mas é só televisão. Brasileiro? Não curto muito também. Totalmente americanizada eu sou. Eu jamais falaria uma coisa dessa, e sobretudo para você. Ao falar dos filmes de Hugo Giorgetti, as pessoas se equivocam?
Não, eu não ficaria muito... Eu não me importaria sem nada de... Eu não me importaria que as pessoas se equivocassem. Eu me importaria que elas falassem dos filmes, ainda que se equivocassem. O problema é que, às vezes, você cai uma lápide em cima dos seus filmes. Você não se ouve mais falar neles. E pior, o pior não é isso. O pior é que quando você entra num concurso público pleiteando dinheiro para um novo filme, os anteriores não valem mais nada. Você tem que começar como se você não tivesse sequer feito filmes. Você está achando que você está fazendo uma provocação? Não, eu estou achando que é inteiramente verdade isso. Me ocorreu várias vezes e vai ocorrer. Alguns críticos, se é que existem críticos, mas as pessoas, alguns que escrevem, que não escrevem, continuam te achando um cineasta paulista? Isso realmente, você tinha falado das leituras fáceis. É claro que eu sou um cineasta paulista. Se eu nasci nessa cidade, tenho preguiça de filmar fora, não conheço outros lugares, eu vou filmar o quê? Mas eu odeio isso de você. Não tem o mar, não tem o Cristo, não tem Leblon, não tem a Globo. Mas tem pessoas, né? O que você de melhor viu no cinema brasileiro dos últimos anos? Não sei. Nenhum? Não, existem filmes, sim. Existem filmes bons. Eu acho que existem. Você tem que procurar, como todo cinema do mundo. Então fala, qual foi o pior? O pior? Eu jamais falaria uma coisa dessa, e sobretudo para você. Hugo Giorgetti, como é que vai a cultura e a educação no Brasil? Mal. A educação vem mal há 200 anos, a gente sabe disso. É uma coisa do Império, nada parece tocar isso, né? E a cultura, a meu ver, não vai bem nesse momento, não vai bem mesmo. Se é que a gente pode falar em cultura, vamos falar em artes, né? As artes brasileiras. Eu acho que não caminhamos num momento difícil, só isso. Quem causou maior mal ao mundo? Hollywood, a religião, os bancos ou o poder? O poder, talvez, né? Religião não? Não, religião não. A Inquisição não? Caça às bruxas não? Não. Ah, você era a favor? Não era a favor, mas eu entendo aquilo, eu compreendo. É um projeto político. Estamos em plena contra-reforma, tinha que fazer alguma coisa. Eu entendo aquilo. Hugo Giorgetti, sem o quê você não conseguiria viver? Ar. Sem o ar. E como é que você gostaria de morrer? Sem o ar. Eu não sei. Assim, no hospital, assim não, né? Não, isso não. Isso filmando? Me aterroriza um pouco. Não, filmando, Deus me livre. Prefiro o tubo. Não sei, mas... Hugo Giorgetti, havendo reencarnação, quando, onde e como você gostaria de voltar? Não sei, talvez eu diria onde talvez eu gostaria de voltar. Em algum lugar que não fosse São Paulo, por exemplo. Sei lá, Montevidéu, uma cidade que me agrada. Eu gostaria de voltar em Montevidéu. E ser uma pessoa que ficasse contemplando o Rio da Prata. Esse tempo. Hugo, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, Jean, você é um excelente perguntador. Você é um grande perguntador. Eu não poderia imaginar uma pergunta que você pudesse fazer. E qual das que eu fiz você gostaria que eu não tivesse feito? Não, você fez perguntas perfeitas. Você mente? Sim, frequentemente. Você chora? Muito pouco, não muito, não. Acho que não. Você chora diante da beleza? Não acho que a expressão maior do ser humano seja chorar. Chorar até está ficando uma banalidade. Talvez, pelo fato de estar tão banalizado isso, eu me contenho um pouco. Talvez eu devesse
Se eu não tivesse a companhia de 90 milhões de brasileiros que vão aos aeroportos e choram quando a gente vai para o Rio, o parente vai até o Rio de Janeiro, choram. E os norte-coreanos? Aquilo é uma obra-prima, né? Aquilo é um documentário. Eu acho que está se chorando muito. Hugo Giorgetti, para a gente terminar, o que é a vida? Olha, não sei. Essa é uma pergunta que o Ocidente se faz há muito tempo, né? Eu não sei, realmente. Mas não adianta, sabe? É uma pergunta ociosa, né? O que é a vida? Quando a gente chega à conclusão do que é a vida... Não sei, você sabe que eu te contar uma historinha rápida. Eu estava pensando, tinha certeza que você ia fazer essa pergunta para mim. E eu comecei a pensar em coisas tão maravilhosas para te falar. Frases que eu me lembrava de escritores famosos, né, filosofia. Mas, de repente, eu estava no meio da ponte e me ocorreu que o meu pneu estava ficando careca. E depois entrou um outro pensamento e eu esqueci tudo o que eu ia te falar sobre a vida. Não sei. Hugo Giorgetti, o que é a vida? Essa risada me basta. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Eles fotografam, você não sairá nunca no jornal, a não ser que você morra ou eu. Eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos cobiçando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Apenas o essencial faz a vida valer a pena e, para mim, basta o essencial.